close till I get up. Às vésperas da instalação da CPI da Covid, o governo pediu aos ministérios que preparem defesa contra 23 possíveis acusações. Nessa lista aí estão, Juliana, desde o atraso na compra de vacinas até a recomendação do uso de medicamentos sem comprovação científica. Pois é, Ana, e quem diria, o documento elaborado pela Casa Civil da Presidência listou mais acusações das que estão no roteiro inicial sugerido para os trabalhos da CPI. O governo está reunindo informações para se defender na CPI da pandemia. A iniciativa foi revelada pelo portal UOL. A TV Globo confirmou a existência do documento. A reportagem mostrou que a Casa Civil da Presidência da República elaborou uma tabela com 23 acusações ou críticas feitas frequentemente sobre o desempenho do governo Bolsonaro no enfrentamento à Covid. As questões foram encaminhadas a 13 ministérios para que cada um mandasse resposta para determinados temas. São as seguintes: o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. O governo minimizou a gravidade da pandemia, negacionismo. Não incentivou a adoção de medidas restritivas. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. Retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. Não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados, militarização do Ministério da Saúde. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Ineficácia do PRONAMP, o programa voltado para micro e pequenas empresas. O governo politizou a pandemia. Falhou na implementação da testagem. Deixou vencer os testes. Falta de insumos diversos, do kit intubação. Atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Genocídio de indígenas. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid. O governo não foi transparente e nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. Não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. O Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. General Pazuello, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, General Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e atual ministro da Defesa, e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Taixe, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taixe, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. O governo fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. A Casa Civil confirmou o envio das perguntas aos ministérios e diz que o documento mostra apenas o óbvio, que a pasta está fazendo seu trabalho de coordenação de forma antecipada, integrada e consistente. Em nota, afirmou que a coordenação de ações interministeriais é função primordial da Casa Civil e não seria diferente em relação às inúmeras iniciativas tomadas pelo governo federal para defender a vida e preservar empregos desde o início da pandemia. Obviamente, diante da CPI da Covid-19 no Senado, nada mais natural que a Casa Civil reunir todos os dados e números de maneira a esclarecer qualquer questionamento feito no âmbito da comissão, além de se preparar para desmentir narrativas mentirosas que visem apenas atingir e desacreditar o governo federal. A CPI vai ser instalada nesta terça-feira. Integrantes da comissão avaliam que a busca de explicações para essas 23 acusações listadas pela Casa Civil indica que o governo está preocupado com as investigações. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que é da base governista, diz que é uma preparação natural. Eu não vejo problema algum do governo estar reunindo a documentação para a sua defesa nessa CPI. Até porque todos nós sabemos que o único objetivo dessa CPI é atacar o governo. É por isso que eu fui contra a instalação dessa CPI, porque ao invés de nós estarmos preocupados em fazer a imunização da população e o tratamento dos doentes, nós estamos com guerra política.
Já o senador de oposição, Humberto Costa, do PT, considera que é um reconhecimento de que houve erros na condução do combate à pandemia. Nós iremos, com certeza, confrontar muitas dessas colocações, que o governo quer dar a elas o sentido de interpretações. Esse documento é um roteiro para uma defesa do governo na CPI. Os documentos que nós queremos do governo são aqueles que vão mostrar a comprovação dessas atitudes que já foram denunciadas pela imprensa, por parlamentares. A lista de acusações elaborada pelo governo incluiu pontos econômicos que não estavam nas prioridades da CPI, o que pode aí dar uma ideia para a oposição de pedir a convocação do ministro da Economia. Amanhã vão ser eleitos o presidente e o vice-presidente da CPI. O relator deve ser indicado na sequência, Ana. Ok, Juliana.